A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Tumbiara e também a todos os meus amigos, pessoas que me acompanham no Facebook, nas redes sociais. Eu gostaria de trazer a você uma palavra de esperança, de luz, porque eu imagino que você já ouviu tantas palavras difíceis hoje, ouviu tantas notícias difíceis de engolir, difíceis de poder processar. E eu quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Gostaria de ler com você apenas um versículo do livro de Atos, capítulo 27. Irei explicar o contexto e tirar algumas lições para que nós possamos entender qual é a direção que Deus tem para nós desses dias que nós estamos vivendo. E eu gostaria de ler com você o versículo 22 de Atos 27, que diz assim: Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Este versículo nos conta o contexto da última viagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava indo para a Itália para ser executado, para passar por um julgamento. E o apóstolo Paulo, nessa viagem de navio, passou por várias cidades até chegar a Creta, o penúltimo destino para ir para a Itália. Nessa viagem de Creta para a Itália, houve muita ventania e no começo da viagem, Paulo alertou ao centurião de que aquela viagem não seria uma boa viagem e que não apenas a carga da viagem estaria em risco, mas também as vidas que estavam ali, 268 pessoas, se não me engano, 267 pessoas. Porém, o centurião não quis ouvir o apóstolo Paulo e a viagem continuou. E assim foram 3 dias de tempestade, de luta, mas quando o apóstolo Paulo ouviu do centurião que a viagem iria continuar, o apóstolo Paulo para de comer e começa a orar e a jejuar. Depois de 3 dias, quando o desespero era grande, quando muitos estavam pensando em pular do navio, o apóstolo Paulo então traz uma palavra, enquanto ninguém tinha mais uma palavra para dar, e aqueles que tinham no começo a solução não havia aparecido, o apóstolo Paulo traz uma palavra de Deus, depois de ficar 3 dias em oração e jejum. E a palavra do apóstolo Paulo era que não ia se perder nenhuma vida, nenhuma alma, mas apenas o barco ia se perder. Só que a palavra do apóstolo Paulo também era para que eles continuassem no barco. Assim essa viagem prosseguiu, e depois de 14 dias eles avistaram a praia da Itália. O barco ficou preso numa enseada. Ondas e ondas foram batendo no barco, o barco foi se desfazendo. Eles se seguraram nas tábuas e as 267, 68 vidas foram salvas. O barco realmente acabou, mas as vidas continuaram ali. Bom, que lições podemos tirar desse texto lindo, maravilhoso, de fé, de esperança? Bom, a primeira lição que nós podemos tirar e trazer para os dias de hoje é que o apóstolo Paulo não ignorou a realidade do que ele estava vivendo. Ele não ignorou a seriedade, o problema real de que eles estavam vivendo. Nós não podemos ignorar, irmãos, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Infelizmente, muito fake news, muita conversa fiada, muita gente falando coisa que não tem nada a ver. Infelizmente, hoje, na Itália, foram 627 pessoas que perderam a vida. Chegamos hoje a mais de 900 casos aqui no Brasil. E segundo os médicos, os cientistas, nós estamos no mesmo caminho da Itália. Se algo não for feito para mudar, nós teremos a mesma história do que houve na Itália. Paulo não ignorou o problema. Paulo encarou o problema. E segundo o que ele fez, ele orou e jejuou. Os dias de hoje são de oração e de jejum. Os dias de hoje são de vigilância. Paulo fez isso. E terceiro, Paulo trouxe uma palavra de esperança.
não vai morrer ninguém. Mas essa palavra de esperança só se cumpre se houver obediência. Eles tinham que ficar no navio sabendo que o navio seria destruído, e eles ficaram. E por isso todos chegaram até o final. Que lição podemos tirar? Precisamos levar a sério o que está acontecendo. Precisamos ficar no navio e ter esperança na boa palavra de Deus. Mas em quarto lugar, Paulo foi intercessor. Plantou esperança, plantou fé na vida das pessoas. Hoje nós não podemos sair de casa, mas podemos plantar fé através das redes sociais, esperança, porque plantar desespero, plantar apocalipse, tem muita gente fazendo isso e fazendo muito bem. Nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, é preciso que aqueles que são sal e luz mostrem o valor do sal e luz, trazendo palavra de esperança. Eu quero dizer a você que o momento que nós estamos vivendo não é momento de se preocupar com a economia e nem com política. Não é momento de ficar se preocupando com isso, porque, meu irmão, não existe economia sem saúde, não existe economia sem vida, não existe. Depois que isso tudo passar, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos sim, mas com vida e com saúde. Muita gente preocupada com a economia e não entenderam que o nosso momento agora é de sobrevivência. Também muita gente discutindo política, se bate panela para a direita, se bate panela para a esquerda, se tira chapéu para o ídolo da esquerda, se tira chapéu para o ídolo da direita. Me entristece de ver muitos irmãos e irmãs, às vezes, com o coração cheio de idolatria na paixão de política. Preste atenção, não é o Messias da esquerda e não é o Messias da direita que vai me levar a chegar ao porto seguro, mas é o Messias verdadeiro, que dá a sua vida pelas ovelhas e que mostra o seu amor cuidando das suas ovelhas, não colocando as suas ovelhas em risco, porque os verdadeiros líderes são aqueles que protegem as suas ovelhas e que dão a vida pelas suas ovelhas. Infelizmente eu não vejo isso em cenário nenhum no nosso país, nem nos governantes e até alguns líderes espirituais. Não é tempo de discutir política, de discutir economia, é tempo de se discutir vida, preservar a vida. O que está em risco para mim é a nossa sobrevivência. O que precisamos passar neste ano é passar para chegar em casa e encontrar o vovô, e encontrar a vovó, e encontrar o titio que é diabético, a titia que tem problema cardíaco, aquele que tem problema de pulmão. O importante não é a economia, o importante é a vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer essa palavra de esperança para você. Ore, jejue, obedeça, seja um intercessor, leve esperança à vida das pessoas. Não perca tempo como alguns estão perdendo tempo com discussões vãs que não levam a lugar nenhum e que só trazem desespero. Que Deus nos abençoe, que a nossa história seja diferente dos nossos irmãos italianos, que a nossa história seja diferente e que Deus guarde os meus irmãos na Itália e que Deus, através dessa situação difícil também, muitos possam se quebrantar, entregar o coração para o Senhor. Mas meu irmão, minha irmã, não pule do barco. Meu irmão, minha irmã, não ignore a situação. Meu irmão, minha irmã, não é hora de perder tempo com discussões bobas. Meu irmão, minha irmã, a hora agora é de levar esperança. E é nesta palavra que eu te abençoo e abençoo a sua família. E tenho uma palavra de Deus para você. E é o versículo que eu comecei, que eu vou encerrar com você. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida
de nenhum de vós, mas somente do navio. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.